Há uma pergunta que ecoa através dos séculos e divide o curso da história: quem é Jesus Cristo? Essa questão não é apenas teológica, é existencial. Dela depende o destino eterno de cada alma. O mundo já conheceu profetas, filósofos, líderes e mártires, mas nenhum nome tem o peso e o poder do nome de Jesus. Ele não fundou apenas uma religião. Ele redefiniu a própria relação entre Deus e o homem. A singularidade de Cristo não está apenas em suas palavras ou milagres, mas no fato de que nele Deus mesmo habitou entre nós. Ele é o Deus que se fez homem, o eterno que entrou no tempo, o invisível que se tornou visível. João, o apóstolo mais íntimo do coração de Cristo, começa seu evangelho com uma declaração que rasga os limites da lógica humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa não é apenas poesia espiritual, é revelação pura. João não diz que Jesus foi como Deus, mas que ele era Deus. Antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer átomo existir, Jesus já era. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que não foi criado, mas que criou todas as coisas. Tudo o que existe veio à existência pela sua palavra. Cristo é o centro de toda a história, o eixo sobre o qual gira o destino do universo. Os filósofos tentaram compreender a origem da vida, os cientistas decifrar os mistérios da matéria, os religiosos encontrar um caminho para o céu. Jesus veio e declarou algo que nenhum homem ousou dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Essa afirmação não deixa espaço para relativismo. Se Jesus é o caminho, todos os outros são becos. Se ele é a verdade, todas as outras vozes são sombras. Se ele é a vida, tudo fora dele é morte. A mente humana hesita diante dessa declaração. Muitos se sentem confortáveis ao ver Jesus como um mestre moral ou um exemplo ético, mas a Bíblia não nos permite essa neutralidade. C.S. Lewis afirmou que Jesus não pode ser apenas um homem bom, pois um homem que afirma ser Deus e não é, seria um lunático ou um mentiroso. Portanto, temos 3 opções diante dele. Ou foi um louco ou um impostor, ou ele é quem diz ser o Deus eterno. E se for o que diz ser, então toda a nossa vida deve se curvar diante dele. A divindade de Cristo não é um detalhe doutrinário, é o coração pulsante do Evangelho. Se Jesus não fosse Deus, sua cruz seria apenas uma tragédia humana. Se fosse apenas um homem, seu sangue não poderia limpar pecado algum. Mas porque ele é Deus, seu sacrifício tem valor infinito. A eternidade se ajoelhou sobre a terra, e o Criador derramou seu próprio sangue pela criatura. Em Cristo, Deus se fez vulnerável. Ele entrou na dor, no sofrimento e na morte, não por necessidade, mas por amor. Quando olhamos para Jesus, não vemos apenas um mestre, vemos a imagem exata do Deus invisível. Paulo escreve: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Isso significa que tudo o que Deus é, seu amor, sua justiça, sua santidade, sua glória, se manifestou plenamente em Cristo. Não há nada de Deus fora de Jesus. Ele é o reflexo perfeito do Pai. Quem o vê, vê Deus. Quem o conhece, conhece o Criador. Quem o rejeita, rejeita o próprio céu. Mas o que significa afirmar que Jesus é Deus? Significa que ele é eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Significa que não existe um lugar neste universo onde sua presença não possa alcançar. Significa que nenhuma mente pode conter sua sabedoria e nenhum poder pode resistir à sua vontade. Ele é a fonte da vida, a razão da existência, o sustento de todas as coisas. Quando respiramos, é porque sua palavra sustenta o ar.
Quando o coração bate, é porque ele o ordena. Todo o cosmos é sustentado pela força invisível de sua presença. Mesmo assim, esse Deus infinito decidiu andar entre nós. Ele deixou o trono de glória, atravessou os portões da eternidade e entrou em uma manjedoura. O Verbo eterno chorou como um bebê. O Criador do universo foi embalado nos braços de uma virgem. O Todo-Poderoso viveu como servo. Essa é a beleza paradoxal do Evangelho. O Deus que podia dominar tudo, escolheu servir. O Senhor de todos se fez o menor de todos. A grandeza de Jesus está no fato de que ele desceu mais baixo do que qualquer outro poderia descer, para que ninguém ficasse fora do alcance de sua graça. A humanidade de Jesus não diminui sua divindade. Ela a revela. Ele sentiu fome, sede e cansaço. Chorou diante da morte, sofreu rejeição, traição e dor. E ainda assim, cada lágrima revelava o amor divino. Ele não veio apenas para falar sobre Deus, veio para mostrar como Deus é. Um Deus que não se esconde atrás de altares ou rituais, mas que se ajoelha no pó com os que sofrem. Um Deus que não observa de longe, mas que entra na história, suja as mãos e cura o coração humano. Jesus é o único que viveu sem pecado. Ele desafiou os fariseus. Quem de vós me convence de pecado? E o silêncio foi total. Nenhum outro homem pôde fazer essa pergunta. Ele viveu 33 anos sem mancha, sem falha, sem sombra de culpa. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era santo. Em uma geração corrompida, ele foi puro. Em um mundo de engano, ele foi verdade. Em meio às trevas, foi luz. Sua santidade não era forçada, era natural, porque sua natureza é divina. Quando compreendemos que Jesus é Deus, tudo muda. A cruz deixa de ser uma cena trágica e se torna o maior ato de amor já visto. O túmulo deixa de ser derrota e se transforma em triunfo. A fé deixa de ser um esforço humano e passa a ser uma resposta à graça divina. Se Ele é Deus, então não há neutralidade possível. Não podemos admirá-lo à distância. Precisamos decidir. Ou nos rendemos a Ele, ou o rejeitamos. E a decisão que tomamos diante de Cristo ecoará por toda a eternidade. Jesus é o homem que é Deus, e o Deus que se fez homem. Ele é o ponto onde o céu toca a terra, onde o infinito encontra o finito, onde a eternidade abraça o tempo. Nenhum outro nome tem poder para perdoar pecados, libertar cativos e transformar corações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diante dele, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Não há outro Salvador, não há outro Deus. Seu nome é Jesus Cristo. O maior mistério da história não é a vastidão do universo, nem a origem da vida, é a encarnação de Deus. Como pode o Eterno habitar no tempo? Como pode o Todo-Poderoso se revestir de fraqueza humana? Como pode o Criador caminhar entre suas criaturas? Essa verdade é tão sublime que até os anjos contemplam com admiração. Quando Deus decidiu salvar o homem, não o fez à distância, com palavras ou decretos celestiais. Ele veio pessoalmente. O Deus invisível atravessou o véu da eternidade e se fez visível em Jesus Cristo. O infinito coube no ventre de uma mulher. A majestade se envolveu em mortalidade. A encarnação não foi um acidente nem um plano de emergência. Foi o centro do propósito eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Cristo já era o Cordeiro destinado ao sacrifício. O nascimento em Belém foi apenas a revelação do que já estava decidido no coração do Pai. Quando o anjo anunciou a Maria que ela conceberia um filho, o céu se inclinou sobre a terra, e aquele bebê seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não Deus acima de nós, não Deus distante de nós, mas Deus entre nós. Jesus não nasceu por vontade humana, nem por sangue, nem por decisão de carne, mas pelo Espírito Santo. Ele não teve origem na terra, teve origem no céu. Foi concebido por um milagre,
puro desde o ventre. O Filho eterno de Deus tornou-se filho do homem, não perdendo sua divindade, mas revestindo-a de humanidade. Esse é o mistério da fé cristã. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, e o homem Jesus é completamente divino sem deixar de ser humano. Ele é o único que une em uma só pessoa a natureza divina e a natureza humana, sem mistura, sem confusão e sem divisão. Por que Deus escolheria um caminho tão humilde? Porque a grandeza de Deus se revela na sua condescendência. Ele poderia ter vindo em glória, cercado de exércitos de anjos, mas escolheu vir em silêncio, envolto em palha. Ele nasceu em um estábulo, cercado de animais, e foi colocado em uma manjedoura. O Rei do Universo entrou no mundo como o mais pobre dos pobres. Desde o primeiro suspiro, Jesus provou o peso da fragilidade humana. E é exatamente por isso que ele compreende cada lágrima, cada dor e cada coração quebrantado. A encarnação revela algo que a religião nunca pôde mostrar: um Deus que se aproxima. Enquanto as religiões ensinam o homem a subir até Deus, o Evangelho revela Deus descendo até o homem. Ele não esperou que nos purificássemos para nos receber. Veio ao nosso encontro enquanto ainda estávamos perdidos. O amor de Deus não ficou preso no céu. Ele desceu, andou entre nós, comeu conosco, chorou conosco e nos amou até o fim. A encarnação é a linguagem visível do amor divino. O Deus que criou o universo aprendeu a andar. O Deus que sustenta os astros com a palavra do seu poder aprendeu a falar. O Deus que possui toda a sabedoria do cosmos sentou-se para ouvir mestres humanos no templo. Ele se submeteu às limitações da carne, não por necessidade, mas por compaixão. E cada passo que deu, cada lágrima que derramou, foi uma revelação de que o Criador entende suas criaturas. Ele não observa de longe a dor humana, ele entrou nela. Em Jesus, o infinito tocou o finito. Ele não veio apenas para nos ensinar sobre Deus, veio para nos mostrar como Deus é. Quando curava os enfermos, estávamos vendo o coração de Deus. Quando perdoava pecadores, estávamos ouvindo a voz de Deus. Quando chorava com os que sofriam, estávamos sentindo as lágrimas de Deus. Tudo em Cristo é revelação. Não há contradição entre Jesus e o Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Por isso, ele pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. A encarnação também revela o valor que Deus dá à humanidade. Ao assumir carne, o Filho de Deus elevou a dignidade do ser humano. Ele não veio apenas para nos perdoar, mas para nos restaurar à imagem original do Criador. Ao vestir-se da nossa humanidade, ele declarou que o corpo, a alma e o espírito do homem têm valor eterno. A santidade de Deus não despreza a carne, ele a redime. Por isso Paulo escreveu: Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. Mas a encarnação não foi isenta de dor. Desde o nascimento, Jesus foi perseguido. Herodes tentou matá-lo ainda bebê. Viveu como refugiado no Egito. Trabalhou com as próprias mãos. Conheceu a pobreza, o cansaço e a rejeição. Deus não escolheu uma vida fácil. Escolheu uma vida real. E foi essa realidade humana que o habilitou a ser nosso sumo sacerdote compassivo, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele não fala sobre o sofrimento como quem observa, fala como quem passou por ele. O Jesus histórico é o Jesus encarnado. Não é uma ideia, nem um mito. É uma pessoa real, que viveu em um tempo, em um lugar, entre pessoas de carne e osso. Tácito, Joséfo e outros historiadores confirmam sua existência. A história não nega Jesus, apenas tenta ignorar quem ele é. Mas os registros são claros. Houve um homem na Palestina que afirmou ser Deus, que realizou milagres, que foi crucificado e cuja tumba permanece vazia.
Nenhuma biografia humana explica a vida de Cristo. Só a divindade explica sua singularidade. Quando olhamos para o bebê de Belém, não vemos apenas ternura, vemos poder. Aquela pequena criança é o governante de todas as nações. Aquele choro frágil é o som do amor divino invadindo a terra. Aquele corpo indefeso carrega em si a esperança de toda a humanidade. O mesmo Deus que criou as galáxias se fez um de nós para nos resgatar. O Todo-Poderoso não enviou um anjo, veio Ele mesmo. Ele não nos salvou por comando, mas por presença. A encarnação é o início da maior história de amor já contada. Deus não ficou no céu exigindo adoração. Ele veio à terra oferecer redenção. E ao assumir nossa humanidade, Jesus nos convidou a participar de sua divindade. O Verbo se fez carne para que a carne pudesse voltar a Deus. O Criador se tornou homem para que o homem pudesse voltar a ser filho. Esse é o Evangelho em sua essência. O Deus que se fez homem para que o homem pudesse voltar a Deus. Quando Jesus falava, o mundo silenciava. As multidões se aglomeravam não apenas por curiosidade, mas por uma força invisível que emanava de suas palavras. Ele falava como quem vinha de outro lugar, como quem carregava dentro de si os segredos do universo. Nenhum mestre havia ensinado com tamanha clareza, poder e compaixão. Ele não citava outros sábios para validar suas ideias. Sua própria voz era a autoridade. E aqueles que o ouviam saíam transformados, não por emoção, mas por convicção. As suas palavras não eram apenas som, eram espírito e vida. O Evangelho de Mateus nos diz que, ao fim do Sermão do Monte, o povo ficou maravilhado da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28, 29. Essa autoridade não era imposta por posição religiosa, mas fluía de sua identidade divina. Os fariseus falavam sobre Deus, Jesus falava como Deus. Os mestres da lei discutiam o que estava escrito. Jesus declarava: "Eu, porém, vos digo." Ele não apenas interpretava a lei, ele era o legislador encarnado, o autor da própria palavra. Desde a infância, Jesus já manifestava uma sabedoria sobrenatural. Aos 12 anos, foi encontrado entre os doutores da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas que os deixavam admirados. Nenhum mestre havia visto tamanha profundidade em uma criança. Sua mente humana estava repleta da sabedoria divina. Ele não precisava aprender sobre Deus. Ele era o conhecimento de Deus revelado em carne. O mistério da encarnação é também o mistério do intelecto perfeito, a sabedoria celestial fluindo por meio de um cérebro humano. Quando desafiado pelos fariseus, Jesus nunca reagiu com agressividade, mas com discernimento. Eles tentavam enredá-lo em contradições, mas suas respostas sempre desmontavam suas armadilhas. Perguntaram: "Com que autoridade fazes estas coisas?" Mateus 21, 23. E ele respondeu com outra pergunta, desarmando seus argumentos. Até seus inimigos reconheceram que jamais alguém havia falado como ele. Cada palavra saía de sua boca carregada de poder, lógica e revelação. Ele não precisava provar sua sabedoria. Ela se revelava naturalmente em tudo o que dizia. Mas a sabedoria de Jesus não era fria ou acadêmica, era viva, espiritual e transformadora. Ele não falava apenas à mente, falava ao coração. Não discutia conceitos teológicos, revelava realidades eternas. Suas parábolas eram janelas abertas para o reino de Deus. Quando falava de sementes, vinhas, peixes e tesouros, ele traduzia o infinito em linguagem humana. E, no entanto, cada história continha verdades capazes de alterar o destino de um homem. O simples e o sábio podiam compreendê-lo, porque sua sabedoria não excluía, iluminava.
A autoridade de Jesus não estava apenas em suas palavras, mas também em suas ações. Ele ordenava e a natureza obedecia. Mandava o vento se calar e o mar se aquietava. Tocava leprosos e eles eram purificados. Ordenava a demônios e eles fugiam em pavor. Sua autoridade era absoluta, não dependente de fórmulas ou rituais. Quando dizia, levanta-te e anda, o impossível se tornava real. Quando dizia, seja curado, a enfermidade desaparecia. Ele falava como quem tinha domínio sobre todas as dimensões da existência. Os religiosos o temiam, porque suas palavras expunham a hipocrisia e desmascaravam a aparência de piedade. Quando os fariseus ostentavam santidade, Jesus os confrontava com a verdade do coração. Dizia-lhes, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Ele não se impressionava com títulos, templos ou tradições. Sua sabedoria perfurava as máscaras humanas e revelava a alma diante de Deus. Em cada encontro, Jesus demonstrava um discernimento sobrenatural. Sabia o que se passava nos pensamentos das pessoas. Antes que alguém falasse, ele já conhecia suas intenções. Com Nicodemos, o mestre religioso, foi direto ao ponto. Importa-vos nascer de novo. Com a mulher samaritana, revelou sua vida secreta e ofereceu a água viva. Com Zaqueu, o cobrador de impostos, viu arrependimento antes que ele dissesse uma palavra. Essa capacidade de sondar corações não vinha de percepção humana, mas do fato de que ele era, e é, o próprio Deus, conhecedor de todas as coisas. A sabedoria de Cristo também se manifesta na forma como ele uniu graça e verdade. Nenhum homem conseguiu equilibrar esses dois extremos como ele. Era firme sem ser duro, compassivo sem ser permissivo. Quando confrontava, o fazia com amor. Quando perdoava, o fazia com justiça. Ele podia olhar para o pecador e dizer, vai, e não peques mais. Assim, sua sabedoria não apenas esclarecia, mas libertava. A verdade em suas mãos não era uma espada para ferir, mas uma chave para libertar. Os inimigos de Jesus tentaram silenciá-lo pela força, mas suas palavras continuam ecoando pelos séculos. O Império Romano caiu, as filosofias antigas se dissiparam, mas o Sermão do Monte ainda guia nações. A sabedoria humana muda com o tempo. A sabedoria de Cristo é eterna. Ele não falava segundo as modas intelectuais, mas segundo o caráter imutável de Deus. E é por isso que suas palavras atravessam gerações, tocando o coração do pobre e do poderoso, do erudito e do simples. Reconhecer a sabedoria e a autoridade de Jesus é reconhecer que ele não é apenas mestre, mas Senhor. Se ele tem poder sobre a natureza, sobre os espíritos e sobre a vida e a morte, então tem autoridade sobre nós. A questão não é se acreditamos em sua inteligência, mas se nos submetemos à sua vontade. A verdadeira sabedoria começa quando nos curvamos diante do Cristo, pois ele não veio para impressionar intelectos, mas para transformar corações. Ele é o Logos, a razão eterna que sustenta o universo. Jesus não é apenas o homem mais sábio que já viveu. Ele é a própria sabedoria de Deus revelada. Cada palavra sua carrega o selo da eternidade. Cada ensinamento seu é luz para quem deseja enxergar. E a autoridade que exerceu há 2000 anos ainda reina hoje. Ele continua falando, continua curando, continua libertando. Sua sabedoria não envelhece, sua autoridade não diminui, seu poder não se limita. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se quisermos entender como é o coração de Deus, basta olhar para Jesus. Ele é a tradução visível do amor invisível, o reflexo puro da essência divina. Durante séculos, os homens tentaram imaginar quem Deus era.
Uns o viam como distante, outros como severo e impiedoso. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele desfez as sombras e revelou um Deus que sente, que chora, que perdoa e que abraça. O Deus que parecia inatingível se tornou próximo. O santo que parecia inalcançável se inclinou ao pó para tocar o homem caído. Em Cristo, o coração de Deus se tornou humano, e a humanidade foi convidada a conhecer o coração de Deus. O amor de Deus não é uma ideia, é uma pessoa. Quando Jesus caminhava pelas ruas empoeiradas da Galileia, o amor caminhava com ele. Quando suas mãos tocavam um leproso, o amor tocava o intocável. Quando seus olhos se enchiam de lágrimas diante da morte de Lázaro, o amor chorava com os que choram. Tudo o que Jesus fez foi uma revelação viva do caráter do Pai. Ele não veio para explicar o amor de Deus em palavras, mas para demonstrá-lo com sua própria vida. E cada milagre, cada perdão, cada lágrima era uma tradução concreta de uma verdade eterna. Deus é amor. Mas esse amor não é um sentimento frágil ou emocional. É um amor santo, um amor que cura, mas também confronta. Jesus nunca relativizou o pecado em nome da compaixão. Quando encontrou a mulher adúltera, ele não negou sua culpa, apenas a libertou do juízo que a condenava e da escravidão que a destruía. Nem eu te condeno, disse, vai e não peques mais. O amor de Deus não ignora o erro, mas o redime. Ele não fecha os olhos para o pecado, mas oferece perdão ao pecador arrependido. Essa é a profundidade do amor divino. É justo o bastante para exigir santidade e misericordioso o bastante para conceder graça. A justiça de Deus e sua misericórdia se encontram perfeitamente na pessoa de Cristo. A cruz é o ponto onde essas duas realidades se beijam. No Calvário, Deus demonstrou que é absolutamente santo e absolutamente amoroso. A santidade exigia pagamento. O amor ofereceu o próprio Filho como pagamento. O juízo clamava por justiça. A graça respondeu com perdão. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele abraçou o mundo inteiro. O madeiro se tornou o altar onde o coração de Deus foi exposto em plena luz. Ferido, sangrando, aberto, mas cheio de amor. Muitos têm medo de Deus porque o veem apenas como juiz, mas quem contempla Jesus entende que o juiz é também o Salvador. O mesmo Deus, que tem poder para condenar, escolheu morrer para perdoar. Essa é a diferença entre religião e evangelho. A religião mostra um homem subindo em busca de Deus. O evangelho mostra Deus descendo em busca do homem. E quando o encontra, não o humilha, o restaura. Essa é a boa notícia que mudou o mundo. O Deus de justiça é também o Deus de misericórdia. Jesus revelou o coração de um pai. Ele nos ensinou a chamar o Criador do universo de Abba, uma palavra íntima usada por crianças para dizer papai. Nenhuma religião ousou isso antes. Nenhum profeta se dirigiu a Deus com tamanha ternura. Mas Jesus não apenas nos ensinou a orar assim. Ele viveu essa relação de amor com o Pai em cada instante. Toda vez que se retirava para orar, ele nos mostrava que o coração de Deus não é apenas soberano, é paterno. O Todo-Poderoso é também o Pai amoroso que cuida, guia e perdoa. O coração de Cristo também é sensível à dor humana. Ele se compadecia das multidões famintas, dos cegos à beira do caminho, das mulheres desprezadas, dos homens atormentados por espíritos malignos. Ele não passava apressado diante da miséria. Parava. Ele não observava a distância. Se envolvia. Cada cura, cada palavra de consolo, cada olhar de ternura era um lembrete. O Deus do céu vê, sente e age. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele entra nela. Jesus chorou. Essas duas palavras, simples mas profundas, revelam mais sobre Deus do que qualquer tratado teológico.
o Filho de Deus, o Verbo eterno, o Criador do universo, chorou. Chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, chorou pelo mundo perdido. Suas lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas de compaixão. Ele não apenas compreende a dor humana, ele a compartilha. E é por isso que podemos confiar nele mesmo quando tudo parece desabar. O Deus que chora conosco é o mesmo que nos ressuscita. Mas o coração de Deus também é forte e corajoso. Jesus não foi apenas o cordeiro manso, foi também o leão de Judá. Quando viu o templo transformado em mercado, purificou-o com autoridade divina. O amor de Deus não é passivo, é ativo, zeloso, protetor. Ele não suporta a hipocrisia que corrompe o sagrado, nem o orgulho que afasta o homem de sua presença. O amor verdadeiro confronta, disciplina e corrige, porque deseja restaurar. Quando Jesus pegou o chicote no templo, ele não estava negando o amor de Deus, mas o revelando. O amor que zela pela pureza do coração humano. A ternura e a autoridade de Jesus formam o retrato mais completo de Deus já revelado. Ele é o cordeiro que perdoa e o leão que governa. Ele é o servo que lava os pés e o rei que reina para sempre. Em Cristo, o amor e a santidade, a justiça e a graça, o poder e a compaixão caminham lado a lado. Cada gesto seu reflete a harmonia perfeita do caráter divino, e esse caráter é o mesmo que Deus deseja formar em nós. Conhecer o coração de Cristo é deixar que o nosso coração se torne semelhante ao dele. O coração de Deus revelado em Cristo nos chama à transformação. Não podemos contemplar um amor tão puro e continuar os mesmos. O verdadeiro encontro com Jesus muda tudo. Muda nossas prioridades, nossos valores, nossos relacionamentos, nossa visão de mundo. Quem experimenta o amor de Deus deixa de viver para si mesmo. A vida passa a ter um novo centro, Cristo. É impossível permanecer frio diante de um amor que suportou a cruz. Quando o coração humano se rende a esse amor, nasce de novo. O coração de Deus pulsa por nós, e esse coração tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o batimento da eternidade dentro do tempo, o toque divino sobre a carne humana, a expressão mais pura daquilo que Deus é. Se você quiser conhecer o coração do Pai, olhe para o Filho. Ele é a prova viva de que o amor de Deus é real, pessoal e inquebrável. No rosto de Cristo, vemos o sorriso de Deus. No sangue de Cristo, vemos o perdão de Deus. E na cruz de Cristo, vemos o coração de Deus, aberto, ferido, mas eternamente voltado para nós. Em Jesus Cristo, não apenas vemos o amor de Deus, mas também sua absoluta majestade. Ele não é apenas o cordeiro que foi morto, mas o leão que reina eternamente. Sua autoridade não se limita ao campo espiritual. Ela abrange o universo inteiro. Toda molécula, toda estrela, toda forma de vida existe e se sustenta por meio da sua palavra. Em Colossenses 1,17 está escrito: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cristo não é uma parte da criação, é o Criador. Ele não é uma força espiritual entre outras. É o centro que mantém todas as forças unidas. A Bíblia declara que Jesus é onipotente, ou seja, possui todo o poder. Essa onipotência se manifesta em seus milagres, mas também em sua autoridade sobre a própria realidade. Quando ele fala, a natureza obedece. Quando ordena, o impossível se curva. O vento e o mar conhecem sua voz. Os demônios tremem diante de sua presença e a morte o reconhece como Senhor. Nenhuma limitação humana o impediu de agir, porque nele habita o poder ilimitado de Deus. Sua palavra não depende de circunstâncias, cria as circunstâncias. Durante seu ministério terreno, Jesus revelou esse poder de maneira prática e compassiva. Ele não usava sua força divina para exibir glória, mas para libertar e restaurar. Curou o leproso com um toque, devolveu a visão ao cego, a audição ao surdo e a voz ao mudo.
multiplicou pães e peixes para alimentar multidões famintas. Ressuscitou mortos como Lázaro com uma simples frase: Lázaro, vem para fora. Cada milagre era um testemunho de que o Criador havia invadido a criação e de que nada é impossível para ele. Mas a maior expressão de sua onipotência não foi quando acalmou tempestades ou ressuscitou mortos. Foi quando se deixou crucificar e, ainda assim, venceu a morte. O poder de Cristo é tão supremo que pode se manifestar na fraqueza. Ele se deixou pregar em uma cruz, não por falta de força, mas por excesso de amor. Sua vitória não veio pela resistência, mas pela rendição. E ao terceiro dia, o túmulo não pôde contê-lo. A ressurreição é o selo final de sua onipotência. Nenhum outro homem rompeu as cadeias da morte e saiu vivo. Somente Deus pode fazer isso, e Jesus o fez. Cristo também é onisciente, conhece todas as coisas, nada lhe é oculto. Quando olhava para as multidões, via corações. Quando falava com indivíduos, sabia suas histórias antes que fossem contadas. Ele conhecia as intenções secretas dos fariseus e discernia os pensamentos de seus discípulos. A mulher samaritana ficou assombrada ao ouvir dele tudo o que havia feito. Natanael foi identificado sob a figueira antes mesmo de abrir a boca. Jesus conhece o passado, o presente e o futuro de cada pessoa, porque Ele é o próprio Deus que vê o todo da eternidade em um único olhar. Essa onisciência não é fria, mas compassiva. Ele não observa o coração humano para condenar, mas para curar. Ele conhece nossas dores, fraquezas e temores. Sabe o que escondemos dos outros e o que tememos confessar a nós mesmos. E ainda assim nos ama. Ele vê o pior de nós e nos oferece o melhor de si. Não há pecado tão secreto que escape de sua visão, nem ferida tão profunda que ele não possa alcançar. Aquele que conhece todas as coisas é também o único capaz de transformar todas as coisas. Jesus é também onipresente. Embora tenha caminhado fisicamente pelas estradas da Galileia, sua presença transcende o tempo e o espaço. Ele pôde dizer aos discípulos: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Nenhum outro ser poderia prometer isso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. No hospital onde alguém chora, na prisão onde alguém se arrepende, no templo onde alguém o adora e no quarto onde alguém o busca em silêncio. Ele está sempre presente. Ele é o Deus que nunca se ausenta. Essa presença constante é o consolo dos fiéis e o terror dos rebeldes. Para quem ama a Deus, sua presença é abrigo. Para quem o rejeita, é confronto. Ninguém pode fugir do olhar de Cristo. Davi escreveu: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7. A resposta é: não há fuga. O amor de Deus é inescapável. Ele nos persegue não para punir, mas para resgatar. O Filho de Deus está em todos os lugares onde haja um coração a ser alcançado. A combinação desses três atributos, onipotência, onisciência e onipresença, mostra que Jesus não é apenas um profeta inspirado, mas o próprio Deus em plenitude. Ele tem o poder absoluto, o conhecimento total e a presença constante. E o mais admirável é que esse poder infinito se coloca a serviço da redenção. O mesmo Cristo que sustenta galáxias carrega nossas culpas. O mesmo que conhece o universo inteiro conhece nossas lágrimas. O mesmo que habita o trono habita também o coração do crente. Quando entendemos quem é Jesus em sua totalidade divina, nossa adoração muda de forma. Já não o vemos como um mestre do passado, mas como o Senhor presente. Já não falamos dele como personagem histórico, mas como realidade viva. O verdadeiro cristianismo não consiste apenas em seguir os ensinos de Cristo, mas em se render à sua soberania. Saber que Ele é onipotente nos livra do medo.
Saber que Ele é onisciente nos livra da culpa. Saber que Ele é onipresente nos livra da solidão. O Cristo que reina nos céus é o mesmo que habita em nós. Essa é a glória do Evangelho. O Deus ilimitado se tornou acessível. Ele reina sobre tronos e corações, sobre estrelas e lágrimas, sobre o universo e a alma. E um dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Os reinos humanos passarão, mas o seu domínio jamais terá fim. O poder que criou o mundo é o mesmo poder que sustenta o crente em meio à dor. Ele é o Todo-Poderoso e nada pode frustrar o seu propósito. Jesus Cristo é o Deus onipotente que age, o Deus onisciente que compreende e o Deus onipresente que permanece. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo começa e termina nele. Nenhuma oração escapa de seu ouvido, nenhum clamor passa despercebido, nenhum fiel é esquecido. Diante de um Deus assim, resta apenas uma resposta: adoração. Não uma adoração fria, mas uma rendição total. Pois aquele que tem todo o poder, todo o saber e toda a presença é digno de todo o nosso amor, confiança e entrega. Ele é o Senhor dos Senhores. Muitos reconhecem que Jesus foi uma figura histórica, mas poucos o conhecem como uma realidade presente. A maioria da humanidade acredita que um homem chamado Jesus de Nazaré viveu há cerca de 2000 anos, pregou mensagens revolucionárias e foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. Isso é fato, não mito. A história confirma, os registros testificam e até os inimigos do cristianismo reconhecem que ele existiu. Mas saber que Jesus existiu não é o mesmo que conhecê-lo. Há uma diferença infinita entre o Cristo dos livros e o Cristo do coração, entre o Jesus histórico e o Jesus pessoal. O Jesus histórico pertence às páginas do tempo. O Jesus pessoal habita o presente eterno. O primeiro é estudado em universidades, o segundo é adorado em corações. Um pode ser discutido em debates, o outro só pode ser encontrado na intimidade da fé. O Jesus da história pode ser admirado, mas apenas o Jesus vivo pode ser experimentado. E o cristianismo não se sustenta em lembranças, mas em comunhão. Não é uma religião de memória, é uma relação de presença. Os historiadores antigos como Tácito, Joséfo e Plínio mencionaram Jesus em seus registros. Nenhum deles foi cristão, mas todos reconheceram sua existência e sua crucificação. Até os críticos mais céticos admitem que a figura de Cristo marcou de forma inapagável o curso da história. O calendário que o mundo usa é uma prova silenciosa disso. Os séculos são contados a partir do seu nascimento. Antes dele, a humanidade vivia em trevas espirituais. Depois dele, uma nova luz começou a brilhar. Nenhuma outra vida dividiu o tempo. Mas a questão não é apenas se Jesus existiu, e sim quem ele é. Se ele foi apenas um mestre, por que milhões morreram por seu nome? Se foi apenas um profeta, por que seus seguidores o adoram como Deus? Nenhum outro homem inspirou tamanha devoção, mudou tantas vidas ou fundou um movimento que atravessou impérios e séculos. A explicação é simples e profunda. O Jesus histórico é o Deus eterno. O homem de Nazaré é o Criador do universo. Aquele que andou sobre as estradas empoeiradas da Palestina é o mesmo que anda hoje sobre o coração dos que creem. C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais do século XX, viveu essa transição. Ele conhecia o Jesus histórico, estudado, analisado, teorizado, mas resistia ao Jesus pessoal. Até que um dia, rendido, escreveu: "Reconheci que Deus era Deus, ajoelhei-me e orei." Ele chamou esse momento de a rendição mais relutante da Inglaterra. E descobriu algo que toda a alma descobre quando encontra o Cristo vivo. Não somos nós que o buscamos. É Ele que nos persegue com amor incansável.
O mesmo Jesus que caminhou pelas ruas de Jerusalém hoje, caminha pelos corredores da nossa alma. Há pessoas que passam a vida estudando sobre Jesus, mas nunca falam com ele. Conhecem versículos, tradições, doutrinas, mas não conhecem sua voz. E há outras, simples e humildes, que talvez nunca tenham lido um tratado teológico, mas o conhecem profundamente porque experimentaram sua presença. O verdadeiro encontro com Cristo não acontece na mente, mas no Espírito. Ele não pede que você o compreenda primeiro, mas que o receba. É depois do encontro que a compreensão nasce. O Jesus histórico pode ser visto nos evangelhos. O Jesus pessoal pode ser sentido em cada oração sincera. O mesmo que curou leprosos e perdoou pecadores há 2000 anos, ainda cura e perdoa hoje. Ele não envelheceu, não se distanciou, não mudou. Sua presença é real, viva e transformadora. Ele ainda fala, ainda chama, ainda salva. O mesmo Jesus que se revelou a Maria Madalena no jardim é o que se revela hoje aos que o buscam de todo o coração. Há uma história comovente de uma menina que durante a guerra cresceu sem conhecer o pai. Ela tinha apenas um retrato dele e o beijava todas as noites antes de dormir. Quando a guerra acabou, o pai voltou para casa e, ao entrar, abriu os braços, esperando que a filha corresse em sua direção. Mas a menina, confusa, correu até o retrato e disse: "Este é o meu pai." O homem, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e disse: "Filha, sou eu." Depois de um instante, ela o reconheceu e exclamou: "Os dois são o mesmo." Assim é com Jesus. Muitos ainda estão diante do retrato, a imagem histórica, sem perceber que ele está vivo diante deles. O maior erro espiritual é admirar Jesus à distância. Ele não veio para ser estudado como uma figura do passado, mas para ser recebido como Senhor do presente. O Evangelho não é uma biografia, é um convite. A cruz não é um símbolo, é um chamado. A ressurreição não é um evento antigo, é uma realidade que se repete toda vez que um coração morto é trazido à vida pela fé. O Jesus histórico pode inspirar, mas o Jesus pessoal salva. Quando reconhecemos que o Jesus dos Evangelhos é o mesmo que vive hoje, algo sobrenatural acontece. A fé deixa de ser teoria e se torna experiência. O amor deixa de ser conceito e se torna relacionamento. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma carta viva do Pai. A oração deixa de ser um monólogo e se torna conversa. A presença de Cristo deixa de ser lembrança e se torna realidade. O cristianismo não é uma religião de ontem, mas uma comunhão de agora. O Jesus histórico pode ser conhecido por meio de fatos, mas o Jesus pessoal só pode ser conhecido por meio da fé. Fé não é um salto no escuro, é um passo na luz. É olhar para o Jesus da história e dizer: "Tu não estás morto, estás vivo em mim." Quando isso acontece, a vida muda. O medo perde força, o pecado perde domínio e o coração encontra descanso, porque finalmente entendemos que aquele que reinou na cruz reina também dentro de nós. O mesmo Cristo que dividiu a história quer dividir sua vida em duas partes, antes e depois dele. Ele não é um personagem distante, mas o próprio Deus que bate à porta do coração. O Jesus histórico explica o passado. O Jesus pessoal define o presente e garante o futuro. O primeiro te faz conhecer sobre Deus. O segundo te faz conhecer o próprio Deus. E no dia em que você deixar de olhar apenas para o retrato e reconhecer a presença viva diante de você, descobrirá a verdade eterna. Os dois são o mesmo. Jesus está vivo e quer viver em você. Toda pessoa, em algum momento da vida, se depara com a pergunta mais decisiva que já foi feita: quem é Jesus Cristo para você? Essa não é uma questão teórica, nem uma curiosidade religiosa. É uma sentença eterna.
Diante de Cristo, ninguém pode permanecer neutro. Sua presença exige resposta. Ele mesmo perguntou aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Mateus 16:15. Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa resposta não veio da razão humana, mas de revelação divina. E a partir dela, Jesus construiu a base da fé cristã. Cada alma em cada geração precisa dar a mesma resposta, não com os lábios apenas, mas com a vida. Jesus é o divisor de águas da humanidade. Diante dele, o tempo se parte em antes e depois. Diante dele, a eternidade se define entre céu e inferno. Diante dele, o coração escolhe entre fé e rejeição. Ele não deixa espaço para a indiferença. Ou o aceitamos como Senhor, ou o rejeitamos como impostor. Ou o adoramos como Deus, ou o ignoramos como mito. Ele não permite que o tratemos como opção, porque é o próprio centro de toda a realidade. Crer ou não crer em Jesus não é escolher uma religião, é escolher um destino. Muitos querem um Jesus conveniente, o mestre que ensina, mas não o Senhor que governa. O que cura, mas não o que confronta. O que perdoa, mas não o que exige arrependimento. Mas o verdadeiro Cristo não se deixa moldar pelos desejos humanos. Ele é quem é. Ele não muda para se adaptar ao mundo. O mundo é que precisa mudar para se submeter a ele. O Evangelho não é negociável. Jesus não pediu seguidores que apenas o admirassem, mas discípulos que tomassem a cruz e o seguissem. Há uma diferença profunda entre acreditar em Jesus e nascer de novo em Jesus. Acreditar é reconhecer que Ele existe. Nascer de novo é permitir que Ele transforme completamente quem você é. A fé genuína não é apenas intelectual, é relacional, é entrega. Ela não acontece quando dizemos "eu creio", mas quando dizemos "eu me rendo". O Evangelho não busca convencidos, mas convertidos, porque o inferno está cheio de pessoas que acreditavam em Deus, mas nunca se renderam a Ele. O apóstolo João escreveu: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." João 1:12. A palavra-chave aqui é receber. Jesus está à porta do coração, batendo. Ele não arromba, não força, não impõe, espera ser convidado. Ele quer ser mais do que uma crença, quer ser o Senhor da sua vida. Recebê-lo é abrir mão do controle, é entregar o trono do coração. É reconhecer que sua vontade é melhor do que a nossa, mesmo quando não entendemos. Essa decisão não é apenas espiritual, é racional. Tudo na vida de Cristo aponta para a sua divindade. Seu nascimento virginal, seus milagres incontestáveis, suas palavras imortais, sua morte redentora e, sobretudo, sua ressurreição. Nenhum outro líder religioso afirmou ser Deus, morreu por isso, e depois ressuscitou para confirmar. Os túmulos de Confúcio, Buda e Maomé contêm ossos. O túmulo de Jesus está vazio. A pedra foi removida não para que ele saísse, mas para que o mundo visse. Crer nele é crer no impossível tornado real. Mas o Evangelho não é apenas para ser entendido, é para ser vivido. Crer em Jesus é entrar em aliança com Ele, é trocar a culpa pela graça, a rebeldia pela obediência, o medo pela confiança. É permitir que o Espírito Santo habite em nós e nos transforme de dentro para fora. O cristianismo verdadeiro não é uma mudança de religião, é uma mudança de natureza. O velho homem morre e nasce uma nova criatura. A vida deixa de ser centrada em si mesma e passa a orbitar em torno de Cristo. Dizer sim a Jesus é o início de uma nova história. É como abrir uma janela em um quarto escuro e deixar que a luz entre. É como respirar pela primeira vez depois de anos submerso. É como ouvir o próprio nome chamado pela voz do Criador. A salvação não é uma ideia, é um reencontro. O Pai nos esperava desde o Éden.
e o Filho veio nos buscar. Quando entregamos o coração a Cristo, o céu inteiro se alegra. A Bíblia diz que há festa entre os anjos por um único pecador que se arrepende. Mas essa decisão exige coragem, porque seguir a Cristo é ir contra o fluxo do mundo, é negar a si mesmo, carregar a cruz e perseverar. É abrir mão da vaidade, da vingança, do egoísmo e da autossuficiência. É dizer não àquilo que nos destrói e sim àquilo que nos liberta. Muitos hesitam porque o preço parece alto, mas não há preço mais alto do que viver sem Deus. A cruz que carregamos com Cristo é leve comparada ao vazio que carregamos sem Ele. O próprio Jesus advertiu: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8:35. O paradoxo da fé é este: só encontramos a verdadeira vida quando estamos dispostos a perdê-la. Só somos livres quando nos tornamos servos do Senhor. Só encontramos alegria quando morremos para o orgulho. O Evangelho é a porta estreita que leva à eternidade, e o amor de Cristo é a chave que a abre. A decisão por Cristo não é apenas para esta vida, mas para a eternidade. Um dia, cada um de nós se apresentará diante do trono de Deus, e não haverá meio termo. Ou estaremos cobertos pelo sangue do Cordeiro, ou estaremos nus diante da justiça divina. Nesse dia, não importará religião, status, cultura ou argumentos. Apenas uma coisa: o que fizemos com Jesus. O que você faz com Cristo hoje determinará o que Ele fará com você naquele dia. Por isso, esta é a decisão mais importante da sua vida. Não há escolha mais urgente, nem verdade mais absoluta. Jesus não está distante, Ele está chamando. Ele não quer te convencer, quer te salvar. Hoje, o mesmo Cristo que andou pelas ruas da Galileia está à porta do seu coração, esperando o seu sim. Não amanhã, não depois, agora. Porque o tempo passa, as oportunidades se vão, mas a eternidade começa onde termina a indecisão. E diante do Filho de Deus só há duas palavras que fazem sentido: sim, Senhor. Toda a história humana, em última análise, converge para um único ponto: o encontro entre o Criador e sua criatura. Desde o Éden, Deus busca o homem. E desde a queda, o homem tenta fugir. Mas em Cristo, o perseguidor se tornou salvador, e o fugitivo foi convidado a voltar para casa. O Evangelho não é uma busca humana por Deus, é a busca de Deus pelo homem. Ele veio até nós, não porque o merecíamos, mas porque não poderíamos chegar até Ele sozinhos. Jesus é o próprio Deus, dando um passo em direção a você. E cada batida do seu coração é um lembrete de que Ele ainda está chamando. Há momentos em que a alma se cala e algo dentro de nós reconhece a verdade antes que a mente a compreenda. É o Espírito Santo tocando o coração. Você pode sentir um aperto, uma lágrima inesperada, um desejo de se aproximar de Deus. Isso não é emoção passageira, é o toque do eterno no temporário. É o Pai dizendo: eu estou aqui. Muitos passam a vida inteira ouvindo falar de Jesus, mas poucos o escutam falando. E quando ele fala, sua voz não vem de fora, mas de dentro. Hoje, ele não está pedindo que você entenda tudo, mas que diga apenas: sim, Senhor, eu creio. Arrependimento não é remorso, é mudança de direção, é dar meia volta na estrada que leva à perdição e correr de volta para o abraço do Pai. O arrependimento verdadeiro nasce quando reconhecemos quem somos sem Deus e quem podemos ser nele. Não é Deus que precisa mudar, somos nós. Ele continua santo, amoroso e justo. E a boa notícia é que por meio de Jesus o perdão está disponível. Não importa o passado, os pecados, as falhas ou as quedas, a cruz já pagou tudo. O sangue de Cristo não apenas cobre, mas apaga o pecado. Ele não apenas perdoa, mas transforma. O arrependimento abre a porta para o milagre do recomeço. A fé verdadeira começa quando termina o controle. Jesus não quer uma parte da nossa vida. Ele quer tudo.
Ele não quer ser um convidado no coração, mas o dono da casa. Entregar-se a Cristo não é perder liberdade, é encontrá-la. É reconhecer que viver sob o senhorio de Jesus é viver em plenitude. O mundo promete independência, mas entrega escravidão. Cristo promete rendição e entrega libertação. Quando nos rendemos, o fardo cai, a culpa some e a alma respira. Não há descanso maior do que o de um coração entregue. O mesmo Jesus que morreu de braços abertos ainda está assim, esperando o seu retorno. Quando alguém diz sim a Jesus, o céu reage. Os anjos celebram, o inferno recua e uma nova história começa. A Bíblia declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E 2 Coríntios 5,17. Isso não é poesia, é realidade espiritual. O Espírito Santo passa a habitar em você, trazendo paz onde havia medo, esperança onde havia desespero e amor onde havia vazio. A vida cristã não é uma fuga do mundo, mas uma transformação do coração. A partir de Cristo, tudo ganha novo significado. O trabalho, a família, os sonhos e até a dor. Tudo passa a servir a um propósito eterno. Agora é o momento. Entre o som destas palavras e o silêncio do seu coração, o Espírito de Deus está presente. Você não está ouvindo um discurso, está sendo convidado a um encontro. O mesmo Jesus que acalmou tempestades e ressuscitou mortos está diante de você, pedindo apenas uma coisa: o seu coração. Não amanhã, não quando a vida estiver mais estável, mas hoje. Porque a eternidade começa com uma decisão. Feche os olhos onde você está e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Morreste por mim e ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego meu coração a Ti. Reina em mim, transforma-me e faz de mim uma nova criatura. Em Teu nome eu oro. Amém. Se essa oração saiu do seu coração, o céu inteiro ouviu. O mesmo Cristo que andou pela Galileia agora caminha dentro de você. Sua história não termina aqui. Ela está apenas começando. Quem é Jesus? Ele é Deus. E agora é o seu Salvador.